paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. E eu trago para ti uma palavra de Deus que está no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo escreve aqui uma carta aos Gálatas, porque eles estavam com questões da lei, tentando trazer, incluir a lei para o evangelho, tentando incluir pontos como a circuncisão, como comer, deixar de comer certos alimentos, a guarda, né? Queriam introduzir de qualquer maneira a guarda da lei, né? Porque eles ainda não tinham se acostumado, aqueles que eram judeus, não tinham se acostumado, e Paulo vai falar com a liberdade que nós temos em Cristo, que Cristo nos libertou destas coisas passadas, a qual para nós não surtia um efeito. E mais adiante, no capítulo 3, Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, não havia como ser justificado pela lei, porque as pessoas não conseguiam cumprir todos os processos, todos os procedimentos da lei. Elas tropeçavam, né, guardavam, faziam ali a circuncisão, mas o seu coração não era reto diante de Deus. Faziam rituais, e vamos traduzir aqui para os dias de hoje, iam na igreja, faziam orações, liam a palavra, mas o seu coração não era transformado. E existem pessoas assim, né? E eu fui entendendo ao longo do tempo da minha caminhada com o Senhor Jesus, o Senhor foi mostrando, né? Pessoas que passavam muito tempo em oração, pessoas que faziam rituais e subiam montes. Eu gosto de orar no monte, irmãos, eu gosto. Só que a gente entende pela palavra de Deus que não adianta nada fazer processos, fazer rituais, ser um assíduo de culto, estar no culto todos os dias, se o seu coração, se o meu coração não é reto diante de Deus, diante do Senhor. Então, Paulo está dizendo para eles aqui: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, tudo que era velho em mim ficou para trás, morreu. E agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu devo deixar que o pensamento de Cristo venha fluir na minha mente, né? Não o meu pensamento, não aquilo que eu acho, a minha própria opinião, mas a vontade de Deus, a qual ele manifestou quando esteve na terra, nos seus 3 anos ali de ministério, a qual todos os profetas que indicaram a sua vinda no Novo Testamento, no Antigo Testamento, eles vieram dizendo, né, quem ele era, como, o que ele faria, né, que ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, né? E então nós viemos a entender, como Paulo disse, que é necessário que nós deixemos o velho homem de lado. O velho homem, ele precisa morrer. A velha criatura precisa ser sepultada com Cristo, e tem que haver na minha e na tua vida um novo nascimento. É verdade que é bem difícil, né? Muitas coisas é difícil. Quando a gente tem ali, a gente trava uma batalha quando nós estamos em Cristo, da carne contra o espírito. Mas aí nós temos a consciência, e a gente consegue lutar. Então tudo começa na mente, né? A Bíblia diz, Paulo vai dizer também, que a palavra de Deus ela é poderosa para destruir fortalezas na mente.
Então a gente precisa, em primeiro lugar, combater através da palavra de Deus essas fortalezas na nossa mente e entender como é que a gente combate, buscando entender a vontade de Jesus para a nossa vida. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas, porém, nós temos a mente de Cristo, ou seja, ele nos deu acesso à sua mente. Ele nos deu oportunidade de agir como ele age. E eu já vou encerrar o vídeo, meus irmãos amados, queridos. E só que antes eu quero colocar um ponto especial aqui, interessante, né? Que nós temos a mente de Cristo. Nós vimos ali na sua palavra, nos evangelhos, a qual contam ali a sua estada na terra, né, pela ótica ali dos discípulos, dos apóstolos que estiveram junto com ele. Nós vemos ali, nós lemos toda a sua trajetória, como ele agiu diante de situações que aos homens eles não agiriam de tal forma, como ele tratou pessoas que as pessoas desprezavam naquela época perante a sociedade. E muitas vezes nós temos dúvida de como agir em certos pontos da palavra de Deus, onde há algumas divergências, onde algumas pessoas não conseguem chegar no mesmo ponto, na mesma visão. A gente tem dúvida ainda. E Jesus, ele vai dizer várias vezes, ele deixa muito claro que o que deve se manifestar na nossa vida é a misericórdia, é o amor, né? E a gente vê que isso não tem acontecido, né? Muitas pessoas têm discutido, têm se degladiado na internet, né? Têm mandado recados uns para os outros, e muitos não conseguem manifestar o amor de Deus por causa do seu entendimento errado da palavra de Deus, né? E claro que tem muitas coisas que não ficam muito claras ainda, a gente precisa buscar muito em jejum, em oração, em estudo da palavra, né? Buscar a luz do Espírito Santo, né? O caminho correto da palavra de Deus pela luz do Espírito Santo, aqueles pontos que nós temos dúvida, o Senhor, ele nos esclarece. A palavra do Senhor diz, né, no livro de João, que ele nos ensina, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. A Bíblia é um livro a qual nós podemos estudar diante do autor, né? O próprio autor, ele está ali, basta que nós viemos a pedir. Peço desculpa aos irmãos pelos cachorros, né? A gente está em casa aqui, né, num ambiente simples, né? Não é um ambiente preparado para fazer um vídeo aí, mas ao longo do tempo o Senhor vai nos dando graça e a gente vai conseguir trazer o melhor para vocês. Por enquanto, né, a gente está trazendo o melhor, que é a palavra de Deus, né? Mas a gente quer preparar, né, aquilo que faz parte também, né, de entregar para vocês aí um cenário também agradável, né? Mas a gente tem aqui o suprassumo da palavra de Deus, que isso é o que mais importa para a nossa vida nesse momento. Então, quero te pedir aí um pouquinho de compreensão e eu quero te dizer que é necessário. Quero citar um exemplo aqui, quando Jesus, olha como nós somos carnais, como nós estamos afastados, né? Como ali os homens naquela época, e hoje nós temos o acesso, nós temos a oportunidade. Certa vez, as pessoas querendo pegar Jesus ali, né? Os fariseus sempre vinham com alguma pergunta, né? Questionando Jesus, tentando forçá-lo, né, a cair em alguma armadilha, que ele viesse a se contradizer nas suas palavras. Então eles vão perguntar a Jesus sobre o casamento, porque na lei que foi entregue por Moisés, os homens, eles deveriam se casar ali com a mulher, né? Se era a esposa do seu irmão, o seu irmão era falecido, era morto, o irmão deveria se casar com a esposa do seu irmão. E assim sucessivamente, se viessem a falecer, os outros irmãos casariam-se com aquela mulher. E eles fazem essa pergunta a Jesus: na eternidade, de quem será essa mulher, né? E aí Jesus vai dizer assim: olha, vocês, bem se vê que vocês não conhecem a Deus,
né? Vocês dizem que conhecem, mas vocês não conhecem, seus pensamentos estão longe do céu. Né? Vocês deveriam entender o seguinte, que na eternidade nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão, preste atenção, serão como os anjos do céu, né? Ou seja, nós estamos limitados, o homem está limitado, né, nas suas condições aqui carnais, acreditando que nós vivemos aqui, colocamos coisas na nossa vida como coisas importantíssimas, que não são capazes de ser supridas. Os prazeres da nossa carne hoje aqui na Terra são coisas que para nós são muito importantes e nós achamos muitas vezes que pode substituir esses prazeres, né? E muitas vezes a gente não consegue entender que na Terra mesmo a gente pode ver que existem prazeres que vão ser suprimidos diante das dificuldades que nós entendemos e nós estamos enfrentando. Muitas vezes um homem ou uma mulher que tem o seu companheiro doente, que tem o seu companheiro passando por aflições, está passando dias difíceis, ele vai ter que fazer uma renúncia com relação às suas atividades sexuais, por exemplo, né? Porque a pessoa não pode colocar o seu prazer carnal em primeiro lugar, tirando a sua sensibilidade de entender que existem coisas mais importantes, como a atenção, o amor, né, e a debilidade, a dor que as pessoas estão passando, estão atravessando. E muitas vezes o nosso ego, ele é tão grande, nós queremos tanto alimentar a nossa carne, que nós passamos por cima de tudo. O Senhor tem aberto meu entendimento para coisas que antes eu não entendia, e hoje estão muito claras, né? O Senhor tem dado uma visão muito clara a respeito de algumas coisas na palavra de Deus, né? E isso vem pela busca no jejum, na oração, na palavra, mas a busca de querer ter uma mente parecida com a do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que leem a palavra de Deus para expor, não para se transformar. Eu já falei aqui bastante, né? Mas todo o assunto aqui, ele diz respeito ao que eu li ali no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, quando Paulo vai dizer para os Gálatas, ele vai escrever dizendo que até mesmo Pedro, olha só, Pedro já tinha provado daquilo que o Senhor fez, mostrando que as coisas velhas tinham passado. Quando no livro de Atos, Pedro vai à casa de Cornélio, ele tem uma visão ali, o próprio Deus mostra para ele que essas coisas, algumas coisas Deus já tirou ali, né? Deus extinguiu ali, como por exemplo que eles não podiam comer carne, né? Certos animais eram impuros. O Senhor fala, ele dá uma visão que tem um duplo sentido para Pedro, né? Falando dos animais, né? O Senhor falou ali que os gentios também tinham participação, né? O povo gentil também tinha participação na salvação. Isso é uma promessa que Deus faz a Abraão lá no começo, no livro de Gênesis. Ele vai dizer que todas as nações seriam benditas através da vida de Abraão. Aliás, todas as famílias da terra, né? Famílias que seriam escolhidas ali, aliás, famílias que, através do Senhor Jesus, se aproximariam de Deus, né? Então, a gente vê que Pedro, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele mesmo, Pedro, está também confuso ali, né? Com algo que Deus já tinha mostrado para ele, né? Ele mesmo, Pedro, vai dizer, quando ele explica ali no livro de Atos, as pessoas que perguntam para ele o que ele estava fazendo na casa dos gentios, o próprio Pedro vai dizer assim, olha, eu vi que se Deus deu para os gentios o Espírito Santo, que também deu a nós, quem era eu para resistir ao Senhor? Quem era eu que pudesse resistir? Hoje nós vemos muitos debates, pessoas, às vezes a gente abre ali comentários em certas postagens na internet, a gente vai ver debates, coisas, falas terríveis, sem misericórdia nenhuma, né, de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem, acham que são cristãs e que caminham com Jesus, né? E a gente vai ver visões erradas, né? Porque Paulo vai dizer que o fim do mandamento é o amor, né? O fim do mandamento é Cristo, e Cristo é o próprio amor,
né? Ele disse que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar o que se havia perdido. O dia da condenação ele vai chegar, mas por enquanto nós ainda vivemos os dias da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e a gente não consegue entender, porque quando a gente acha super santo, a gente acha que a gente caminha com Deus e agora a gente é super santo, a gente não imagina, a gente não entende, é que nós só caminhamos com o Senhor pela misericórdia dele por nós, na nossa vida, e os nossos irmãos são semelhantes a nós. Se não for o Senhor Jesus Cristo, nós não nos salvaríamos, não nos salvaríamos. E ele diz isso, que nenhuma carne se salvaria se não fosse a misericórdia de Deus. Nós não temos condições nenhuma de nos salvar. Nós não temos justiça nenhuma. A Bíblia diz, a gente faz às vezes alguma coisa, a gente acha que a gente é super justo, que a gente é super bom, né? Mas a gente não é, né? Nós não temos ideia do que é justiça, o Senhor diz na sua palavra. Então o Senhor nos dá a oportunidade a acessar a mente dele. Paulo está dizendo o seguinte, nós precisamos deixar as coisas velhas para trás. Nós precisamos soltar a nossa mente desse monte de rituais e coisas que nós vivemos até agora e o nosso coração não foi transformado. Chega o momento de viver verdadeiramente em Cristo Jesus, nascer de novo, deixar as coisas velhas para trás e entender como funcionou a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, como funciona quando ele diz que Deus não vê como o homem vê, isso fica muito claro. Só isso me traz, quando eu enxergo as coisas de uma forma, com a minha visão carnal, imediatamente eu me lembro desse versículo. Existem versículos que entram na vida da gente e eles ficam entranhados no nosso coração. E esse é um deles, né? E quando a gente anseia pela mudança, pela transformação do nosso coração, quando eu olho para mim, eu vejo as imundícies que estão no meu coração. Quando eu olho para mim, eu vejo a minha boca falando e eu peço perdão a Deus e eu busco entender, Senhor, o que está no meu coração. Eu consigo entender que esse é o amor de Jesus sobre a minha vida. Não é que a gente não vai errar, mas é que quando a gente consegue refletir e pedir ao Senhor, Senhor, me transforma. Eu não consigo me transformar, né? Porque tem uma briga muito grande, uma luta muito grande do meu espírito contra a carne. E a gente vai ver na história que todos os homens de Deus foram homens falhos, todos, até mesmo Moisés, que foi um grande homem de Deus, né? A Bíblia diz que não existiu um homem mais manso que Moisés. Até mesmo Moisés pecou contra Deus. Quem somos nós, né? E nós achamos o que? A falha nos nossos irmãos e nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Nós queremos corrigir o outro. Nós queremos, por exemplo, ali eram homens que estavam circuncidados, talvez eles diziam para os outros, vocês têm que se circuncidar para vocês se salvarem, né? E quando Jesus já tinha mostrado muito claro ali, né, que ele veio para cumprir toda a lei, né? E através dele agora é que nós seremos salvos. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a salvação, porque nós não conseguimos, mas ele sim, e tudo o que ele fez foi para nos salvar, para me salvar, para te salvar. Então nós precisamos, é difícil, meus irmãos, é difícil, muitas vezes é difícil perdoar, é difícil quando a gente olha para as pessoas e a gente é maltratado, a gente é humilhado. Eu quero deixar aqui, eu vou fazer alguns comentários aqui, né, nos próximos vídeos, desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, o Livro dos Mártires, né? Recentemente um irmão pregou na nossa igreja, ele disse que começou a ler esse livro e ele parou de ler na metade porque é um livro muito sangrento. Verdadeiramente, irmãos, ele é um livro muito sangrento. Ele é um livro que conta a história da igreja, a perseguição dos cristãos, a perseguição dos nossos irmãos no começo da igreja, na igreja primitiva. Mas é um livro necessário. É um livro necessário, porque toda vez que a gente fecha os olhos para algo, a gente cria um mundo que não existe.
E Jesus diz que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E a gente precisa olhar para a verdade para entender o projeto de Deus nas nossas vidas. Quando a gente entende o que Jesus disse, que se perseguiram ao Senhor, também aos servos perseguiriam, a gente não cria uma bolha espiritual e a gente não vive fora do que está acontecendo. A gente não vive fora da vontade de Deus. O mundo, é muito claro o que está acontecendo no mundo. O mundo jaz do maligno, esse mundo está perdido. E tem muitas pessoas ainda esperando nesse mundo. A gente prega, eu sou uma defensora de pregar vitória para os irmãos, porque a gente precisa de vitória todos os dias. Nós dependemos da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E entendendo isso, que Ele nos dá vitória todos os dias. Eu prego vitória, eu espero bênçãos de Deus, eu espero milagres em Deus, mas eu creio que a qualquer momento, o Senhor, nós vamos estar com o nosso Senhor. E eu tenho certeza que nós não esperamos neste mundo, nós não esperamos nessa terra, nós esperamos que novos céus e nova terra virão. Nós esperamos o arrebatamento da igreja. Eu não estou falando de nenhuma doutrina aqui, não quero falar de nenhum tipo de doutrina de igreja, se é antes, se é depois, se é no meio. Eu estou falando que nós esperamos o arrebatamento da igreja, nós esperamos estar com o nosso Senhor e nenhuma lágrima mais nós viemos a largar aí dos nossos olhos, que não venha mais rolar nenhuma lágrima, nem choro, nem dor, nem tristeza, mas que nós possamos aqui cumprir toda a justiça de Deus, toda a justiça, quando a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé, e a Bíblia não se contradiz, meu irmão, a Bíblia não se contradiz. Aquele que é justificado por Jesus Cristo, por Deus, ele viverá pela fé, ele vive pela fé. Então eu quero te dizer, ainda que tu diga assim, eu não tenho força, eu não consigo, eu caio no mesmo pecado, eu retorno para as mesmas coisas. Eu quero te dizer que se tu tá pensando assim, querida irmã, tenha certeza de que tu estás no caminho certo. Se muitas vezes tu te penaliza, fica triste, acorda chateado, porque talvez tenha falado alguma coisa para alguém que não deveria, talvez deveria ter controlado a tua língua e não controlou, porque às vezes a língua ela nos trai mesmo. E eu quero te dizer que esse é o caminho. O caminho é quando nós olhamos para nós. A gente para de olhar para o erro dos nossos irmãos e a gente começa a olhar para dentro de nós. Não que a gente não vai ajudar os nossos irmãos, mas Jesus diz primeiro tira a trave do teu olho e aí depois tu vai ajudar o teu irmão, tá certo? Um grande abraço. Lembra aí que eu vou estar comentando esse livro aqui, É um livro maravilhoso, é um livro doloroso, mas é um livro maravilhoso para reflexão nos dias que nós estamos passando como cristãos aqui na Terra, um dia onde nós temos visto muitas pessoas, muitas mentes que querem até se manifestar a Jesus, buscar Jesus, estar com Jesus com sinceridade, mas às vezes tem entrado por caminhos errados, por doutrinas erradas, por portas erradas, e o Senhor nos ajuda em todas as coisas. Nós vamos interceder e orar para que muitos, segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam salvos pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus. Um grande abraço, querido. Feche os teus olhos aqui. Eu quero estar orando, intercedendo, Senhor Jesus. Eu quero te pedir, querido Espírito Santo, esse vídeo, Pai, ele não venha ser para a glória do homem, mas que ele seja para a tua glória, para o teu poder, Senhor, porque todas as coisas, Pai, são para ti, porque tudo é teu, Senhor, e glorifica o teu nome, Senhor. Toma essa pessoa que está assistindo, Pai, toma vidas nas tuas mãos, e que o Senhor possa, Pai, fazer esse vídeo chegar, Senhor, a muitas pessoas, Pai. Que o teu amor seja manifesto nos dias que nós estamos vivendo. Ajuda o teu servo, a tua serva, ajuda o teu filho, a tua filha, Senhor, a continuar.
Ajuda ele a caminhar. Ajuda ele, Senhor, nas dificuldades, Pai, onde ele não consegue, Senhor. O Senhor nos ajuda. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a vida, o Senhor é a porta, é o caminho, Pai. Tu és o Rei Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Senhor, aonde está, Pai, a tua paz chega. A tua paz chega, Senhor. Coloca paz no coração, Senhor, do teu servo e da tua serva, Senhor. Coloca paz na vida desse filho, na vida dessa filha. Ajuda ele, ajuda ela a compreender as coisas que ela ainda não entende. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abre, Senhor, na palavra de Deus. Gira, Senhor, a chave, Pai, dá condições, dá ferramentas, dá instrumentos, Senhor, para que ele possa estudar, para que ela possa estudar a tua palavra, Senhor, e ter entendimento, Senhor, do teu evangelho, da tua vontade para a humanidade neste tempo. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tá bom aqui demais. Eu confesso para os irmãos que eu não gostaria de terminar esse vídeo, que eu sinto graça e amor de Deus aqui, mas eu preciso terminar. Tá certo? Então, eu deixo o meu abraço aqui, né? Que os irmãos estejam na paz de Deus. Eu quero pedir, compartilhe esse vídeo, irmãos. A gente carece tanto de amor. A gente carece, eu mesma, né? A gente está se transformando todos os dias, né? Ninguém é perfeito, a gente vai errar muitas vezes, a gente talvez vai falar alguma coisa errada, né? Talvez vai buscar depois correção, buscar corrigir, né? Mas a questão é o seguinte, a gente precisa ter a base, né? A base, o fundamento, né? A gente precisa estar firmado na rocha, né? Ter a certeza de que o que importa para nós é o amor de Jesus. É o amor de Jesus nas nossas vidas, tá certo? Então eu quero te pedir mais uma vez, deixa um joinha aí, um curtir, um gostei, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e pode passar para mais pessoas podem ser abençoadas, mais pessoas podem ouvir da palavra de Deus, pessoas que estão precisando, né, de conforto do evangelho, de entendimento na palavra, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.